Menorá na TV é um programa de televisão que envolve debates, conversas, perguntas e respostas com todos os tipos de pessoas que você pode imaginar. Na política, seja de esquerda ou de direita, ou com qualquer tipo de opinião, nós recebemos com muita alegria e com muita honra. A minha posição pessoal, eu sou de direita, não importa, eu sou um democrata de direita. E, portanto, em Menorá na TV, nós abrimos espaços para todas as ideologias e para todos os políticos, pensem eles o que eles pensarem. Nesse caso de hoje, nós vamos abrir espaço para um grande amigo, o nosso querido deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro, o nosso Paulo Ramos. Eu tenho certeza absoluta que você vai estar satisfeito com as respostas que ele vai nos dar. Somos diversas pessoas entrevistando o Paulo Ramos. Fique conosco e aproveite esse papo, obviamente, tomando o rumo na vida que você pretenda tomar. Ninguém aqui é dono da verdade. Fique conosco. Já já a gente volta. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Um beijo no coração do meu amigo Paulo Ramos, que nós vamos entrevistar hoje. Ele é deputado estadual ele é deputado federal, foi deputado estadual, já foi constituinte também. Ele é deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista no Rio de Janeiro. Ele está por dentro, obviamente, dentro da ótica dele, de tudo que acontece nesse país. Ele participa dos debates no Congresso Nacional e eu tenho a honra de receber aqui o Paulo Bahia, quem eu abraço efusivamente, meu querido amigo, o meu querido irmão Leonardo Fiade, a quem também mando o meu melhor abraço, e o nosso queridíssimo Roberto Vitaliano, irmão de todos nós. Então, o papo hoje vai ser quente, a cobra vai fumar, vamos sentar a pua e o Paulo Ramos vai contar para a gente, dentro da ótica dele, tudo o que acontece nesse nosso país e que muitas vezes nós não sabemos, porque nossas fontes são só as fontes abertas, as fontes que qualquer uma pessoa tem, que são os jornais, os rádios, as televisões. Paulo Ramos, antes de começarmos a te entrevistar, muito boa noite. Você tem, em primeiro momento, a palavra. Primeiro, Ronaldo, agradecer muito a oportunidade desse encontro, que mata a saudade de muita gente. Saudade de você. Paulo Bahia, já tivemos ao longo da vida a oportunidade de uma convivência muito mais próxima. A pandemia isola, mas nós já estávamos um pouco mais distantes, e cada um seguiu um rumo, né? Mas tenho certeza absoluta, mantendo as mesmas trincheiras. Leonardo, uma alegria. Vitagliano, Leonardo não tive a oportunidade de conviver tanto, né? Eu, Vitagliano, convivi com mais gente da família. Então, um abraço muito grande e fico muito contemplado, lamentando muito, né? Tudo que está acontecendo, especialmente a falta de vacina, as mortes, esse descontrole todo, um sofrimento muito grande que vai ficando mais agudo na medida que desce a renda das pessoas. A desigualdade está aí, a pandemia acentuou. De qualquer maneira, acreditamos, né, naquilo que o velho Brizola dizia, na força do povo. Vamos lá, acreditar que vamos superar, vamos nos reencontrar com a perspectiva de construir um país melhor, socialmente justo, soberano, etc. Mas agradeço muito essa oportunidade. Quase 40 anos passados, o Maurício Azedo, quando eu apresentei o meu projeto, que ainda não era lei e que depois foi votado e se transformou em lei, o Pro Favela, que se transformou no Favela Bairro, ele me disse o seguinte: Ronaldo, eu estou há muito tempo aqui na casa, já presidi a casa, e eu quero dizer a você o seguinte: a cada legislatura eu vejo a casa pior. Você foi constituinte, foi deputado federal, foi deputado estadual, voltou ao Congresso Nacional. Você assinaria embaixo essa máxima do nosso queridíssimo Maurício Azedo, rubro-negro, que Deus está cuidando dele nesse momento? Seria pouco ético eu fazer qualquer referência ao nível do parlamento. Mas eu fiquei 8 anos como deputado federal, depois fiquei 24 anos para voltar. Fiquei 20 anos aqui como deputado estadual.
Mas o que é o registro e que muita gente não se apercebe é que o poder legislativo, hoje, mesmo antes da pandemia, o exercício do mandato eliminou muito a possibilidade de protagonismo. As normas de funcionamento da Câmara, as normas, o pessoal diz lá assim, quando eu me posicionei registrando, né, as diferenças entre o momento, a época em que eu vivi e agora, disseram assim, mas essas normas foram criadas pelo Eduardo Cunha quando presidiu. Há a impossibilidade, primeiro, de se fazer oposição. Estabeleceram regras, a ameaça de corte de ponto. O deputado está falando, tem um tempo de 1 minuto. O tempo corta automaticamente. Então, às vezes quem está presidindo ameaça. Esta votação vai ter efeito administrativo. O presidente da casa acumulou. No presidencialismo, o presidente já tem força. Mas, pelas regras de funcionamento na Câmara dos Deputados, o presidente hoje é mais do que imperador. É muito difícil exercer o mandato. A oposição, eu já registrei isso, não é oposição, é composição. A possibilidade de atuação está muito, mas muito limitada. O presidente hoje na Câmara dos Deputados, e eu peguei o presidente anterior, manda e desmanda. O presidente anterior transformou a casa dele, a casa no principal gabinete, uma situação de extrema fragilidade para o exercício do mandato. Então, você está falando do Rodrigo Maia? São essas... Não estou fazendo... são os presidentes, porque herdou determinadas normas e se apropriou delas para... Como todos fazem, não quis fazer. Falando com o meu retorno, o presidente com o qual eu passei a exercer esse novo mandato. Então, é uma situação muito dramática. E agora, na pandemia do coronavírus, eu estava participando de um outro encontro agora, eu disse, mas exercer o mandato por videoconferência, exercer o mandato à distância, é uma situação lamentável, por quê? Porque estão promovendo ainda reformas as mais importantes para o país, sem possibilidade de participação presencial, interlocução com os setores interessados. Então, é uma situação muito, muito dura, muito dura. Estar vivendo esse momento de pandemia, vendo as consequências para a população e, ao mesmo tempo, o exercício do mandato que eu chamo de precarizado. A precarização é muito grande e fica muito difícil. Agora, a qualidade dos deputados que você tinha antes é diferente da qualidade que você vê hoje? Eu entendo que é diferente, sim. Mas também a impossibilidade também da participação, essa impossibilidade do diálogo, do debate, isso também, esse distanciamento também dificulta uma avaliação. Eu digo que, além de haver uma queda de qualidade, mas, ao mesmo tempo, a realidade impôs determinadas circunstâncias que fazem com que o protagonismo fique cada vez mais limitado e, portanto, dificultando a avaliação. Ronaldo, em primeiro lugar, eu queria registrar a minha impressão sobre o deputado Paulo Ramos como parlamentar, como homem público, né? E eu vejo nele um sujeito extremamente corajoso, tremendamente independente e absolutamente correto, honesto. A gente pode até discordar de certas posições, do ponto de vista ideológico e tal, mas a gente tem que reconhecer isso. E muito preparado, né? Tanto no que diz respeito à Constituição, quando, enfim, as funções do homem público, do deputado, sempre teve posições muito claras, transparentes e corajosas. Então, essa é a minha homenagem inicial ao deputado Paulo Ramos.
E aí eu vou fazer a pergunta, aliás, em cima dessas observações que ele fez, no sentido de que o deputado hoje, por conta do regulamento, por conta da pandemia, por conta da tecnologia que afasta a possibilidade da presença física do parlamentar nos debates, né? Eu vou fazer uma colocação que vem de fora em relação a essa diminuição da independência e do poder, né, político do deputado, que é no sentido de perguntar ao deputado se é possível prender um deputado como o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o deputado federal aqui do Rio de Janeiro. Isso é constitucional? Isso é válido? Eu tenho uma compreensão e defendo, não é, a imunidade parlamentar. Nós estamos sendo assediados. A imunidade parlamentar também vem sendo precarizada. Você sabe que nós, no exercício do mandato, muitas vezes, né, acompanhamos determinado procedimento, determinado convencimento político, mesmo contrariando alguma visão em relação àquilo que é constitucional. Você faz uma observação que eu já fiz várias vezes, e podemos citar inúmeros exemplos. Deputado exercendo o mandato no semiaberto. De dia era deputado e à noite ia para o presídio. Agora temos um deputado que está em prisão domiciliar. Isto é frontalmente inconstitucional. É uma figura inexistente, porque o poder legislativo se curvou à pressão e se curvou a determinadas conveniências políticas. Quer dizer, o confronto, nós vivemos hoje no país um confronto muito grave. Tem muita gente que resume no discurso do ódio, mas isso de alguma forma contaminou. O deputado Daniel Silveira, e eu posso citar o nome, ele fez uma manifestação extremamente contundente. Mas ele ficou fragilizado no momento em que ele próprio recuou e admitiu a prática de grandes excessos. É uma situação dura, porque eu imaginei, naquele momento, que ele ia tentar consolidar o posicionamento dele em homenagem à imunidade parlamentar e à inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos. Eu imaginei que ele fosse sustentar as posições que ele apresentou naquela manifestação que ele fez através das redes sociais. Uma situação também extremamente contraditória e conflitante, a utilização da Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, nós vivemos uma confusão e eu quero lhe dar razão. As incursões inconstitucionais que representam assédio ao exercício do mandato e uma afronta à imunidade parlamentar. Estou de acordo. Paulo, deixa eu entender bem, assim, mas o senhor votou a favor da manutenção da prisão do Daniel Silveira? Votei. É isso que eu estou dizendo. É porque me pareceu um pouco contraditório. Né? Não foi contraditório. Eu estou dizendo que se ele tivesse, quando ele mesmo admitiu que cometeu excessos, ele próprio admitiu, ele não fez a defesa dele, ele vai para a tribuna e ele admite. Se ele próprio... Olha aqui, o Ronaldo, quem acompanha a minha vida de alguma forma, Ronaldo de uma forma muito mais próxima, também pela nossa convivência. Eu aqui na Assembleia Legislativa paguei um preço altíssimo, porque eu votei pela soltura de 3 deputados. Eu votei pela soltura por quê? Não foram presos em flagrante e os crimes a eles atribuídos na época não eram inafiançáveis. Votar de acordo com a Constituição causou
Tribunal Regional Federal aqui do Rio de Janeiro não suportou a decisão, prendeu de novo. Uma situação de ruptura com a Constituição. Mas em relação ao deputado Daniel Silveira, ele próprio, eu estava nas reuniões da bancada do PDT, eu me manifestei dizendo, olha, houve, até brinquei, simulei, se eu fosse o advogado dele, o que eu falaria, como eu faria a defesa daquelas posições. Mas ele próprio vai para fazer a defesa e reconhece os excessos, pede desculpas. O advogado dele também se manifesta, admitindo, pô. Fica uma situação que dá a impressão de que você quer ser mais defensor do que aquele que tem que sustentar as opiniões que expressou. Entendi. Agora, essa situação... Pera um minutinho, Léo, por favor. Essa situação não coloca em risco todo o Congresso? Mas isso fragiliza o poder legislativo. Isto afronta o exercício do mandato, a representação popular. Agora, Supremo Tribunal Federal, na unanimidade, entendeu que estava em flagrante e o crime era inafiançável. A manifestação do Supremo consolidava uma posição unânime do Supremo. Agora, se o próprio Daniel Silveira tivesse sustentado as prerrogativas, mas ele não sustentou. Então, eu não tenho preocupação, eu não sou monitorado pela chamada pressão da mídia. Pressão das redes sociais. Eu não sou pressionado por isso. Eu voto de acordo com aquilo que eu entendo ser a minha consciência. Agora, no confronto que estava, o próprio preso não se defende, assume, a situação ficou muito mais difícil de sustentar. E mais, e nem a base de sustentação da qual ele era vinculado, de sustentação do governo, promoveu a defesa. Se os próprios aliados, os membros do partido, do governo que ele integrava, ou que ele integra, se eles não defendem, pô, é uma situação muito complicada. Realmente eu concordo com o deputado, realmente a defesa dele ele deveria ter defendido a prerrogativa, a defesa dele foi horrorosa, foi muito mal feita, né, e eu acho que isso realmente foi um fator que depois contra ele, né, ele deveria ter feito uma defesa da casa, né, mas por outro lado, como o Ronaldo falou, isso aí bota todo mundo na linha de frente ali, né, hoje é o Daniel Silveira, amanhã pode ser qualquer um. Tem acontecido, Leonardo, isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Juiz de primeira instância prende deputado. Isso, pois Não é só prende deputado, anula atos do presidente da República. Pois é, não deixa nomear, né? Não deixa o cara fazer uma nomeação, enfim. Trazer aqui para o âmbito do Estado, do Rio, porque o Paulo, deputado estadual aqui por muitos anos, né, como ele já falou aqui, e a questão aqui no nível regional fica sempre um pouco obliterada, né, porque tudo acontece no nível federal, né, os holofotes estão para lá, especialmente em época de pandemia, mais ainda, né, Bolsonaro, as confusões todas, ano que vem tem eleição. Eu queria trazer um pouco mais, a eleição do Estado sempre fica meio capenga, ninguém enxerga, ninguém vê. Eu queria saber do Paulo, como um cara, né, que conhece isso muito bem, como é que ele está vendo esse cenário, como é que está se formando esse cenário das eleições para governador do estado do Rio no ano que vem, né? A gente sabe que provavelmente o Cláudio Castro, né, é candidato à reeleição, não sei se o Crivella vai tentar, e aí tem essa coisa do Freixo que tenta se aproximar do Maia e o PSOL não quer. Queria saber do Paulo se ele tem algum panorama aí para dar para a gente sobre essa eleição do ano que vem. Como é que isso está se formando? Não só a eleição estadual, como a eleição presidencial. Está tudo muito confuso, porque ainda não há uma definição das candidaturas. A única candidatura, aparentemente mais definida, é do governador em exercício para a reeleição. Assim mesmo, também aguardando os desdobramentos de muitas situações. Mas não tem candidato definido ainda.
O próprio deputado Marcelo Freixo, né, tem mais dificuldade no próprio PSOL. Mas é claro que eu tenho que dizer também, e falo isso no plano nacional, em relação ao Ciro Gomes, é muito difícil uma aliança do chamado campo da esquerda com o DEM, por exemplo. Como é que é possível uma aliança no plano nacional em relação a um projeto de país, se nós temos um partido que tem um programa completamente ou quase completamente oposto ao programa de outro partido? Mas está tudo muito embrionário. Essa reabilitação do Lula vai ter impacto no plano nacional todo. Não sabemos como as coisas vão ficar. Então, aqui no Rio de Janeiro, o PDT estava articulando o deputado Rodrigo Neves, que deixou aqui a prefeitura de Niterói. Está distante esse quadro agora. O deputado Marcelo Freixo não tem a possibilidade de contar com o apoio do partido dele para fazer algumas alianças. Mas não tem outros nomes ainda considerados. O próprio deputado Rodrigo Maia admite, setores em torno dele admitem a possibilidade dele concorrer ao governo. Então está muito cedo ainda. A pandemia também, né? A pandemia está nos sufocando e fazendo com que tenhamos um compromisso maior nesse enfrentamento, que não tem sido simples, porque não tem vacina. O processo de vacinação não obedece a determinados critérios. Há forçação, categorias profissionais por justos motivos, reivindicando prioridade. Então, a confusão é muito grande. Decisões judiciais conflitantes. Então, o quadro é muito lamentável. Eu conheço uma expressão que eu não sei se todos conhecem, mas eu conheço há muitos anos, que diz assim: nada une tanto quanto a desgraça. Nem a desgraça está fazendo com que seja possível, né, uma convergência para a busca de enfrentamento da pandemia de forma mais serena, sem os conflitos com os quais nós estamos vivendo. Em 1986, quando ele era um brilhante constituinte e eu era da chefia da assessoria do Mário Covas, que era o líder da oposição, ali a contribuição do Paulo é muito grande, e eu quero chamar a atenção de algo que o Paulo Ramos falou quase que sozinho da Assembleia Constituinte, a necessidade de revogar a Lei de Segurança Nacional. E as pessoas achavam estranho que um major da PM, né, falasse, colocasse isso de maneira tão clara. O que, de maneira covarde, as bancadas que na época poderiam levar isso, até sob a liderança do próprio Mário, fizeram um acordo de gabinete deixando a Lei de Segurança Nacional. Então, essa questão é importante, porque o Paulo retoma uma discussão fundamental de 86 a 88, que é a questão da autonomia do legislativo, a autonomia das prerrogativas parlamentares, e que, com a descrição dele, foram sendo diluídas, foram sendo desarrumadas. Enfim, então, eu agora, falando isso, só para apresentar aqui essa nossa linha, e eu fiquei muito feliz em te rever, Paulo. Enfim, depois de tantas coisas que nós fizemos juntos e te acompanhando nesse período. A pergunta que eu faço vai um pouquinho no sentido do Leonardo. Eu torço para que a campanha do Ciro não desista, continue a candidatura do Ciro. Creio que a candidatura do Ciro ela é muito difícil, com o que você disse, com o Lula voltando a ser elegível, mas se houver uma possibilidade que está sendo disputada em Minas com o Calil, não o Calil como vice, mas talvez o Anastasia como vice e o Calil para governo de Minas, isso pode reverter um pouco, porque
esse foco em Minas Gerais também é o foco do Lula. O Lula também quer uma aliança com Calil para fortalecer geopoliticamente a sua campanha. Então, Paulo, como é que você vê nesse desdobramento? Eu sei que você falou que está confuso, está mesmo, sobretudo depois que o Lula se tornou elegível, você tem duas candidaturas muito fortes, que é a do Lula e do Bolsonaro. Como que é possível avançar nisso? Eu terminei de ler o livro do Ciro Gomes sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento. É um grande avanço a proposta que tem ali, ao mesmo tempo em que ele faz uma ponte razoável de acordo de transição. Eu recomendo a todos que leiam o livro. E aí é possível, talvez, fazer uma aliança, como eu estou dizendo, com a Anastasia, que não é bem o DEM, mas pode ser por aí. Como é que você vê isso? Ao mesmo tempo que no governo do Estado, nós temos o Cláudio Castro avançando, hoje, com a filiação do Romário ao PL, esse bloco aqui vai se fortalecendo muito com o novo senador, o Carlos Portinho, enfim, e me parece que o Cláudio Castro também deve migrar para o PL, tendo um polo muito, muito forte nesse sentido. Os demais partidos estão meio perdidos mesmo. O PT não tem um nome forte, apesar lá do pessoal de Maricá vem insistindo, mas não tem esse nome forte. O Washington Reis, no PMDB, já está fazendo suas negociações para o Senado. Enfim, então, pegando Estado e Ciro Gomes... Federal. Você acredita, Paulo, que Ciro Gomes manterá a candidatura dele, mesmo com Lula avançando como candidato? Eu quero completar a pergunta dele. E aí você responde a dele e a minha de uma vez. Qual é a tua avaliação a respeito do Ciro Gomes que você vai fazer a pedido do Paulo Bahia? E eu peço que você faça a respeito do Lula e a respeito do Bolsonaro versus 2022. Você veio ao encontro do que, até acentuando, mantendo na minha memória o eixo que eu queria seguir. Pode ser que alguém tenha divergência, mas nós sabemos que houve uma construção que culminou com o impeachment da presidente Dilma, exatamente para abrir espaço à reabilitação do PSDB, que o PSDB protagonizou todo o segundo turno, todas as eleições. O PSDB estava ali presente. Ganhou 2 eleições com Fernando Henrique, perdeu 4 eleições sucessivas para presidente da República. E na última, a diferença do Aécio Neves para Dilma Rousseff foi muito pequena. O PSDB, que congregava, vamos dizer, do centro para a direita, o PSDB acreditou piamente que na eleição seguinte, terminado o mandato da presidente Dilma, o PSDB ganharia a eleição. De repente, surgiu o protagonismo do Lula, que sinalizou com a possibilidade de voltar a ser candidato. Alguém pode discordar mas as coisas aconteceram. O Lula foi preso e o impeachment da Dilma, com base em pedaladas fiscais, foi uma grande forçação, uma ruptura. Aquilo não foi um impeachment, aquilo foi verdadeiramente um golpe para colocar na presidência Michel Temer, que era o vice. O PMDB é um partido aliado da presidente. O golpe foi dado exatamente com o objetivo de abrir a possibilidade da eleição do Geraldo Alckmin. Ninguém, naquela época do impeachment, imaginou, eu digo assim, a erupção Bolsonaro. O Bolsonaro foi para o segundo turno quando a aspiração anterior
era ter no segundo turno contra o PT, de novo o PSDB, com o Geraldo Alckmin. E não aconteceu. Agora, o que está acontecendo? Agora, com o Lula habilitado, está havendo uma construção, e muita gente já admite ser possível, um segundo turno sem o Bolsonaro. A construção que está sendo feita agora, porque o Bolsonaro se elegeu democraticamente, teve um amplo apoio na polarização com o PT. Mas está evidente que vários setores que apoiaram o Bolsonaro no seu segundo turno já estão se distanciando dele, tentando construir uma outra alternativa. Então, Lula candidato, o que está sendo construído agora é um caminho para que um segundo turno aconteça sem o Bolsonaro. E aí vem essas possibilidades que aparentemente, né, reúnem figuras que eu digo ideologicamente ou programaticamente um pouco distanciadas, mas para que a alternativa em 2022 seja uma alternativa que não consagre, e aí vou usar um termo que a prevalência, a predominância do campo que a gente chama de direita. Não gosto de classificação, mas hoje o que está sendo construído é esse caminho. Se poderá ser trilhado ou não, é o que está sendo construído. E aí vem a possibilidade de uma aliança PDT com DEM, com PSDB, o candidato que for viável. O PSDB busca um candidato. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Fernando Henrique Cardoso, que tem um papel importante do PSDB, sonha até com Luciano Huck. Quer dizer, é a busca de alguma alternativa capaz de poder estar no segundo turno. Agora, aqui no Rio de Janeiro, o quadro é muito mais nebuloso, na minha avaliação, porque Romário termina o mandato. André, é candidato, possivelmente, ao Senado. Está acabando. Então, é um quadro ainda a ser mais esclarecido. O Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem complexidades e problemas muito complicados. Tem uma situação lamentável, porque a elegibilidade de muitos que estão se habilitando permanecerão elegíveis, serão alcançados aqui, alcançados ali. É um drama muito grande o Rio de Janeiro. O Ciro Gomes conflita, causando até algum dissabor em setores da esquerda. O Ciro Gomes conflita com o PT, conflita com o Lula, primeiro com um ressentimento compreensível. Porque quando trocou o polo, quando o PSDB, com o seu candidato, foi substituído pelo Bolsonaro, a compreensão que se tinha que era preciso também trocar o outro polo. Quer dizer, o candidato do PT deveria ter recuado, porque estava evidente que o único nome capaz de derrotar o Bolsonaro naquela época era o Ciro. As pesquisas diziam isso. E o PT não recuou. Bolsonaro ganhou e nós não sabemos se o Ciro fosse para o segundo turno, se ganharia. Que é o futuro do pretérito. É muito difícil tratar dessa maneira o processo histórico. Nós sabemos o que aconteceu. Então o Ciro Gomes agora está procurando construir um caminho que o mantenha com algumas alianças. À esquerda, no centro e um pouco para a direita. E a social-democracia, embora, né, a social-democracia pretende ser o centro. Então, o PSDB. Então, a discussão está nesse nível. Agora, é claro, e eu faço esse registro, que causa, assim, uma preocupação para mim muito grande, a gente debater a sucessão ainda nesse quadro desesperador
Diz assim, agora, mais da metade da população brasileira na insegurança alimentar. A miséria absoluta aumentando, os excluídos aumentando. É um drama muito grande. Eu estava agora numa frente parlamentar mista, eu sou um dos coordenadores, questão da reforma administrativa, e a gente estava dizendo, é preciso priorizar nesse momento a luta pela massificação da vacina. Tentar, é difícil. Se houve erros, houve erros. Não dá para a gente ficar tratando do erro sem buscar, encontrar caminhos para que tenhamos muito mais vacinas para tentar superar a pandemia. E não dá também para não tratar do auxílio emergencial. É duro verificar que o auxílio emergencial, para muitos, diminuiu o valor do auxílio e diminuiu o alcance. Para muitos, o auxílio que está sendo pago nem compra uma cesta básica. Era preciso cortar gastos em outras rubricas para poder atender a população que fica completamente abandonada. Então, eu lá estava discutindo agora, por que não vamos enfrentar os credores da dívida pública? Por que não vamos enfrentar? Por que não vamos suspender parte do pagamento da dívida pública para fazer um auxílio emergencial muito mais amplo e de maior valor? É possível isso. A discussão sobre a patente das vacinas, isso é que estava sendo discutido. Atrasado. Discutir a patente, já discutimos com atraso. Eu quero embarcar na conversa do Paulo Bahia e te puxar um pouco mais para falar um pouquinho do Ciro Gomes. Vamos. Você acha viável ou inviável no momento a marcha do Ciro Gomes em direção à candidatura dele? Viável. Tem articulações que estão acontecendo e que caminham para consolidar a candidatura do Ciro. Eu posso dizer Independente do Lula. Independente do Lula. O Ciro tem havido... Está muito aí buscando o exemplo da Argentina, que a Cristina Kirchner aceitou ser vice. É possível avançar nesse sentido também. Tem muita coisa acontecendo, mas está muito cedo. O Lula eu vou pedir desculpas aos meus companheiros de mesa, porque eu preciso fazer mais uma perguntinha para você. E eu queria saber como é que você colocaria os riscos em relação à democracia no Brasil, independente de quem vier a vencer as eleições daqui a 2 anos. Você acredita que o Lula, na presidência da República, pode vir a ser, pelas declarações que ele fez e que ele continua fazendo, um risco à democracia? Deixa eu dizer, Ronaldo, eu conheço as suas posições. Eu tenho certeza absoluta que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não aceitará pacificamente um resultado que não contemple a pretensão dele. Ele manifesta isso concretamente. É claro que, progressivamente, ele vem perdendo respaldo. Esse último episódio, em relação à substituição do ministro da Defesa, da forma como se deu, produziu um afastamento institucional de um setor com o qual o Bolsonaro contava em qualquer incursão que eu chamo antidemocrática. Porque a mídia nem revelou isso, mas a substituição do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, que imediatamente contou com a solidariedade dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Os comandantes não seriam substituídos. Eles foram solidários e, de uma forma mais subjetiva, sem exposição na mídia, colocaram os cargos à disposição. E depois foi muito difícil escolher os substitutos, porque também os 4 estrelas nas 3 Forças Armadas
também não estavam dispostos a assumir o comando. Tanto que foi feita a exoneração e não foi feita imediatamente a substituição. A substituição não se deu observados os rituais militares. Por quê? Porque para que os atuais comandantes concordassem em assumir, houve um esforço muito grande, apelos patéticos ao nome das instituições militares para que eles assumissem, porque o mais antigo não quis assumir no Exército. Houve recusa, isso ficou submerso. Mas o presidente da República teve que fazer uma articulação muito grande em função da reação que houve do alto comando das Forças Armadas. Porque o general Fernando Azevedo, que mantinha a lealdade ao presidente da República, foi substituído de forma desrespeitosa. E aí desencadeou tudo isso. Então, o distanciamento hoje passou a ser relativamente grande, como se tivesse havido uma quebra de confiança. Uma confiança que deveria ser recíproca. Mas que tem... Paulo, olha só, o que você está me dizendo, eu estou entendendo, que o risco de uma moça à democracia, esse risco ele vem muito mais pelo lado do Bolsonaro do que viria por lado do Lula. Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Tá. Era essa a resposta que eu queria ouvir. Não tenho dúvida pelo seguinte. Fala. Porque quem tem disposição para governar a partir do respeito à Constituição, quem já demonstrou isso, porque já foi presidente da República, é o Lula. E o Bolsonaro, na presidência da República, não demonstra apreço à Constituição. Eu tenho acompanhado aí um movimento de assinaturas, né, encaminhado ao presidente do Senado, ao senador Pacheco, pedindo a abertura de um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse manifesto tem mais de 2 milhões de assinaturas que foram obtidas em 2 dias, 36 horas, alguma coisa assim. E, entre outras coisas, o manifesto pede que esse processo de impeachment ele seja processado por senadores que não têm o rabo preso no Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta é a seguinte: parece que o presidente do Senado não tirou o nome dele das mídias eletrônicas e tal, por conta exatamente dos pedidos, né, de pressão para que ele abrisse esse processo de impeachment. Esse processo vai acontecer, não vai acontecer, é absolutamente impossível. O Senado tem medo do Supremo, o presidente Pacheco tem medo do Supremo, ou não há razão para abrir um processo de impeachment do ministro, mesmo considerando as decisões que ele tomou e que encontra críticas radicais de muitos juristas e até de muitos parlamentares? Eu não conheço, doutor Vitagliano, meu amigo. Eu não conheço o documento. Vou procurar até conhecer. Vou procurar ter acesso a esse documento. Nós vivemos uma situação de insegurança jurídica e que começa a partir do Supremo Tribunal Federal. Quando diz assim, nós temos 11 Supremos. Nós temos sido alcançados, né, por constantes decisões monocráticas. Você, Vitagliano, é do campo do direito. Você teve a sua carreira, você é um jurista respeitado. Obrigado. Nós vivemos uma insegurança jurídica muito grande. E aí vem uma coisa. No Supremo Tribunal Federal, virou torcida. Quando a decisão contempla aquilo que nós entendemos ser correto, nós aplaudimos. Quando não contempla, nós amaldiçoamos. Então, nós vivemos uma situação muito, mas muito complicada. Muito. Tudo sendo judicializado. O judiciário sendo provocado para tudo. A judicialização, eu digo assim, contraria aquilo que é o melhor do debate democrático. Não há consenso.
O próprio Congresso Nacional perdeu parte do seu protagonismo, porque e os próprios partidos políticos, os próprios parlamentares, todo mundo provoca o Supremo, ou o Judiciário como um todo. Agora, pedido de impeachment para ministro do Supremo, nós temos pedido de impeachment para quase tudo, né? Até o Rodrigo Maia, numa determinada fase, que aparentemente ele estava distanciado do presidente da República, sofreu pressão para votar pedidos de impeachment, porque virou também, né, uma competição. Quando você falou na imunidade parlamentar, na precarização, tudo está sendo precarizado. Então, é um caminho mais curto, porque o debate democrático, sem a visão do confronto ou do ódio, da eliminação do inimigo, a eliminação do inimigo. O impeachment é a eliminação. Então, eu não sei por quê. Eu não concordo com essa visão de que tem rabo preso no Senado, tem rabo preso aqui. Sabe por quê? Nós estamos acompanhando tudo o que aconteceu e o que vem acontecendo. Agora mesmo, esses dias, a Procuradoria da República pedindo o arquivamento de vários processos contra membros do Tribunal de Contas da União, contra parlamentares. Então, numa determinada fase, a mídia colocava como sendo assim, autores das maiores falcatruas. De repente, os mesmos que estavam denunciando pedem por falta de provas o arquivamento. Então, nós estamos vivendo um momento de insegurança generalizada que nos leva a virar torcida. Quando é adversário, a gente quer o túmulo. Quando é aliado, a gente quer o céu. Não, quer o inferno, quer o céu. E nós precisamos superar isso. Nós temos que restabelecer o ambiente democrático, de respeito às posições contrárias, de respeito à Constituição. Então, o ministro Alexandre de Moraes, olha que o ministro Gilmar Mendes já foi odiado pela esquerda. Agora recebe algumas homenagens. Então, é só olhar os acontecimentos. O ministro Alexandre de Moraes, e foi uma decisão do presidente do Supremo à época, ministro Dias Toffoli, era só ter acesso, e eu tive acesso, às ameaças e a maneira como as ameaças foram feitas aos ministros do Supremo e aos familiares. Imagina um ministro do Supremo receber uma mensagem dizendo o horário em que as filhas ingressavam na escola e saíam da escola. Aquela mensagem era uma ameaça. Ou os hábitos da família. Onde frequentava, onde estava. Ou às vezes quando estava em algum lugar, agora está em tal lugar. Você telefonava para casa, onde está fulano? Então, houve um momento em que as coisas ficaram muito agudizadas. As ameaças acontecendo. Eu sei, deputado, mas existe o Ministério Público para isso, né? É a questão da Constituição, né? Quer dizer, quando o ministro do Supremo abre um inquérito para apurar a ameaça que ele mesmo sofre, é complicado isso, né? Eu também entendo que as competências devem ser respeitadas. Entendo isso mesmo. Essa situação de quem... como é que eu vou dizer? Invasão de competência. Invasão de competência tem acontecido. Eu estava outro dia lendo decisões do Tribunal de Contas da União. Como é chamado tribunal, eles também passaram a entender que não é só o controle de contas, não. É um tribunal como se fosse um tribunal de justiça, pô. Então nós estamos vivendo uma confusão institucional em que há invasão de competências. Competências que vão sendo assumidas
sem respaldo constitucional. No Os caso poderes do Supremo, estão disfuncionais, né, deputado? exato. No caso do Supremo, o inquérito foi aberto considerando instrumentos, normas internas do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público, naturalmente, reagiu muito, e as coisas, como é que eu vou dizer? Como as coisas estão andando muito, mas muito lentamente, a impressão que ficou para mim é que foi muito mais um instrumento utilizado para frear as ameaças, para assumir um controle das ameaças, do que simplesmente fazer uma investigação para, ao final, promover a denúncia de um ou outro. Eu acho que foi mais uma forma, um mecanismo respaldado em normas internas, mas para enfrentar uma situação que, naquele momento, parecia ser de muita ameaça. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha, sempre no canal 6 da NET Rio.